Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 28 da seção 14.6 do livro do Stuart. Nessa questão, pediu para determinar as possíveis direções em que a derivada direcional dessa função aqui de duas variáveis no ponto 0,2 tenha exatamente o valor 1, ou seja, a inclinação da reta tangente, interseção do plano que passa pelo vetor, na direção do vetor U com a superfície, né, vai formar uma curva, e a inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto tenha exatamente o valor 1. Ok? Então é isso que a questão está pedindo. Então, aqui eu já deixei preparado o que a gente precisa fazer, ou seja, a gente tem a nossa função y, aqui é e, que multiplica a exponencial de menos xy, o ponto é 0,2, então eu quero qual que é o vetor u, de forma que quando você calcular essa taxa aqui, ó, que é a derivada parcial, que é, na verdade, o produto interno do vetor gradiente no ponto por esse vetor que eu não sei ainda, unitário, eu quero que valha exatamente 1. Então, esse vetor u que eu não sei, ele tem um determinado ângulo em relação ao eixo x, digamos, θ, né? Ele pode estar no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto, não sei onde que ele está. Eu sei que ele pode ser escrito dessa maneira, porque esse vetor aqui é unitário, independente do valor de θ, beleza? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então a gente vai descobrir qual que é o vetor u com essa característica, qual que é o ângulo θ que satisfaz a derivada direcional valer exatamente 1. Então a gente precisa do vetor gradiente. Então o vetor gradiente, então vou calcular aqui no ponto xy qualquer, depois a gente calcula no ponto P, 0,2. Então aqui vai ser as derivadas parciais em relação a x, então o y é constante, então conserva o y, conserva a exponencial e deriva isso aqui em relação a x, então vai dar menos y. E agora em relação a y a gente utiliza a regra do produto, então a derivada de y é 1, então vai dar a exponencial. Agora mais eu vou conservar o y e vou derivar a exponencial. Então, conservo a exponencial e derivo isso aqui em relação a y. Então, vai dar menos x. Então, vamos dar uma ajeitada aqui com os sinais. Então, aqui vai dar menos y ao quadrado, né? Menos y ao quadrado, que multiplica e elevado a menos xy, a primeira coordenada. E aqui vai dar uma soma, né? Você pode colocar a exponencial em evidência. Então, aqui vai ficar 1 menos xy, né? Menos x vezes y, menos xy. Pronto. Eu preciso aplicar no ponto. Então, agora, o vetor gradiente aplicado no ponto 0,2, então, no lugar do x eu vou colocar 0 e no lugar do y eu vou colocar 2. Então, aqui vai ficar menos 4, né? Vezes e elevado a zero, então e elevado a zero aqui vai zerar por causa do x, então dá menos 4, a primeira coordenada, beleza? E a segunda coordenada aqui eu vou colocar 0 no lugar do x, então aqui vai ficar 1 menos 0 e aqui vai ficar e elevado a zero, então vai dar 1. Tá, então voltando para a derivada direcional aqui na nossa fórmula, eu preciso o quê? Eu preciso que minha derivada direcional na direção do vetor u, que eu não sei quem é ainda, no ponto P, satisfaça o seguinte, ou seja, menos 4 e 1, produto interno, com cosseno de θ, seno de θ, isso aqui vale 1. Então, menos 4 cosseno, então é a equação original que a gente tem aqui, né? Menos 4 cosseno de θ, esse vezes esse, mais seno de θ, igual a 1. Não dá uma equação tão fácil de fazer, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer com essa equação. O que a gente pode fazer, por exemplo? Pode pegar passar esse seno para cá, né? Então vai ficar menos 4 cosseno de θ igual a 1 menos seno de θ, ok? Ou melhor, podemos pegar o seno de θ, acho que é melhor pegar o seno de θ. Vamos isolar o seno de θ. Ó, quem que é o seno de θ? O seno de θ é 1 mais, né? Esse aqui foi para o outro lado, 4 cosseno de θ. Se eu elevar ao quadrado,
e usar o fato de seno ao quadrado ser 1 menos o cosseno de θ, 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, que é o seno ao quadrado. Desse lado de cá vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 4 dá 8, mais o quadrado do segundo, né? 16 cosseno ao quadrado. Beleza? Então aqui a gente vai ficar numa equação de cossenos, né? Porque juntando os cossenos, esse camarada aqui vai ficar desse lado de cá, então vai ficar um 17, né? Então isso aqui implica, esse cosseno vai... Esse 1 aqui dá para cancelar, né? Esse 1 aqui cancela com esse cosseno vindo para cá vai ficar 17 cosseno ao quadrado de θ, beleza? E desse lado de cá vai ficar mais 8 cosseno de θ igual a zero, né? Então, o que a gente pode fazer? Podemos colocar, por exemplo, um cosseno em evidência. Então, vai ficar 17 cosseno de θ mais 8, okay? Igual a zero. Então, tem uma multiplicação dando zero, então aqui a gente tem as seguintes possibilidades. Ou cosseno de θ vale zero, ou 17, ou cosseno de θ, né, isolando aqui, vale quanto? Menos 8 sobre 17, que é a outra possibilidade. Menos 8 sobre 17. Então, vamos ver essa possibilidade. Se o θ vale zero, cosseno de θ vale zero, então tem duas possibilidades para o cosseno. Para o cosseno não, para o θ, né? Ou o θ vale 90, ou quanto? 270, né? 3π sobre 2 radiano. Então, essas duas possibilidades. Observe que se essa aqui, vamos pegar essa aqui como sendo a nossa equação original, que origina tudo isso, né? Ó, imagine que o cosseno seja, o θ seja 90. Então, aqui vai zerar, tá vendo? Porque cosseno de 90 é zero. Seno de 90 vale 1, ok. Agora, se for 270, aqui vai zerar, mas o seno de 270 vale menos 1. Então, menos 1 igual a 1 não funciona. Então, isso aqui está fora de cogitação, beleza? Então, isso aqui não pode acontecer, porque não satisfaz a equação original. Então, por enquanto, eu tenho uma possibilidade, ou seja, 90 graus aqui, ó, é uma possibilidade em que dá 1 exatamente a taxa de variação. Outra possibilidade seria resolver nessa equação aqui, quem quer o θ aqui, calcula o arc cosseno de menos 8 sobre 17. Não vai dar um valor exato, mas aqui a gente vai ter dois valores, né? Por quê? Vamos pegar uma calculadora aqui. Imagine que você tenha 8 dividido por 17, negativo, e vamos pegar o arco cosseno. Então, deu 118 graus. Então, poderia ser 118 graus no segundo quadrante, ou também poderia ser 2π menos isso aqui, né? Ou seja, menos 360. Ou seja, 241 graus lá no terceiro quadrante também tem esse mesmo valor do cosseno, beleza? Negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, vamos pegar a primeira isso aqui implica... O θ vale, vamos colocar aqui, aproximadamente 118, vamos só olhar lá o valor mesmo, 118, deixa eu ver, mais 360, 118,07, ou θ vale aproximadamente 141, deixa eu ver, menos 360... 241,92. 241,92. Agora vamos ver aqui qual desses aqui serve, né? Imagine que o θ seja esse aqui, 118. Ó, 118, o que acontece? O valor do seno no segundo quadrante, ele é positivo, não é? Agora, quando você pega e multiplica esse aqui, ó, menos 4, vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos lá, deixar aqui original, 4 negativo vezes cosseno de 118,07 cosseno
Deu isso, 1,88. Por quê? Porque o cosseno é negativo no segundo quadrante, menos 4 é negativo, a multiplicação deu positivo. Mais o seno, com certeza não vai dar 1. Mais 118,07 seno, ou seja, deu 2,76, ou seja, não deu 1. Então, isso aqui também não pode acontecer, não satisfaz a equação original. Agora, vamos dar uma olhada no 241. Ó, 241,92, vamos pegar e multiplicar, calcular o cosseno, vezes, como ele está no terceiro quadrante, o cosseno continua sendo negativo, vezes 4 negativo vai dar um número positivo, vezes, peraí, perdemos a conta, é 241,92 cosseno, ok? Agora, só que o seno de 241, como ele está no terceiro quadrante, o seno é negativo, quer ver? Então, agora pode ser que dê 1. Então, mais 241,92 seno, deu negativo, tá vendo? Então, deu 1, tá vendo? Então, esse aqui tá ok. Então, as duas possibilidades que a gente tem para o valor da taxa da derivada direcional ser exatamente 1 é esse valor aqui ou esse valor aqui. Beleza? Então, se o U estiver nessa direção, fazendo esse ângulo com o eixo positivo do x, ou essa posição, ou seja, nesse caso aqui, os escolhidos foram exatamente esse aqui, ó. Exatamente essa direção aqui, ó. Imagino que o U vai estar aqui, fazendo 90 graus. E 241. 241 vai ser mais ou menos por aqui, ó. Ou o U vai estar aqui, ou o U vai estar aqui. Nessas duas direções aqui, eu vou ter taxa de variação exatamente igual a 1, beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um joinha aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.